Fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras piscantes. E logo de cada fronteira distante surgiu um cheiro de pólvora que perseguiu-me até em casa. Nos últimos 20 anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo. Mas por que razão haveríamos de estar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras haveremos de atravessá-las e rompê-las ao meio. Uma quilha corta as ondas. Pois bem, tema de hoje, consciência negra, Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. E eu inicio com um poema de Mayakovsky, o poeta da Revolução, mas que se aplica, né, contextualizando-se, se aplica à intrepitude da raça negra, dessa massa que foi retirada à força de sua terra natal e trazida para servir de mão de obra na América após a expansão europeia aqui para os lados do Atlântico Sul, e exploração e colonização das Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, começando pela chegada de Colombo em 1492, onde hoje é a República Dominicana. Então a epopeia europeia na América começa com esse evento, né? A descoberta. Descoberta é um termo anacrônico, porque já existiam povos nativos, então não houve descoberta, houve exploração e colonização das Américas. Mas enfim, eis o papo de essa é outra conversa de hoje. Pois bem, o êxodo africano para as Américas se deve sobretudo pela impossibilidade, digamos assim, a impossibilidade de escravizar os índios, porque os portugueses chegam ao Brasil por volta de 1500 e encontram aqui os povos indígenas originários do Brasil. Só que para que a escravização seja eficiente, é necessário desterrar o escravo. Porque o índio, sendo nativo, era um conhecedor profundo do território e era mais difícil de mantê-lo cativo. Então é necessário desterrar o escravo para que ele não tenha a possibilidade da fuga. Porque os escravos fugiriam como? Nadando de volta para a África, atravessando o Atlântico? Não. Então não teriam a possibilidade de, de voltar à terra natal. E fala-se erroneamente que o índio não foi escravizado porque era preguiçoso. Não, o índio não era preguiçoso. O índio conhecia o terreno, então ele tinha facilidade em se libertar do jugo do invasor escravizador. Então, a partir de 1547, começou a saga negra no extremo ocidente, aqui para os lados do Brasil, para a implementação dos vários serviços, sobretudo do cultivo da cana-de-açúcar. Mas tem uma questão que eu acho interessante de abordar, é que ainda se coloca figuras como Domingo Jorge Velho, como vulto da pátria. Eu lembro que eu tinha uma coleção de histórias chamada Vultos da Pátria, e constava lá Domingo Jorge Velho, que foi o bandeirante encarregado de invadir e destruir o quilombo de Palmares, né, na Serra da Barriga, na Rua, e responsável pela captura dos índios. E Domingo Jorge Velho ainda consta nos livros de história como o vulto da pátria, quase um herói, um agente do poder. Pois bem, estamos em 2020 e ainda hoje, por conta
da estruturação da, da estruturação social. O negro ainda não ocupa um lugar que corresponda ao esforço, à quantidade de pessoas, né, o contingente e a importância mesmo na formação do país. Ele ainda ocupa um espaço de desprivilégio. Sim, ainda é assim. E por que é assim? Porque é algo estrutural. Porque o Brasil, quando se forma com o negro escravo. E isso entrou no inconsciente e no consciente coletivo social brasileiro e que não permitiu, até o presente momento, que a população negra ocupe um espaço de destaque no poder, um espaço de destaque na intelectualidade, um espaço de destaque na tomada de decisões, um espaço de destaque na política, por uma questão estruturante. E essa desestrutura passa muito por uma questão educacional, por uma questão de escolarização. Num país em que a própria escolarização já é algo precário. E aí, há algum tempo, discutindo com alguém do ativismo racial, eu me permiti tecer algumas críticas a esses movimentos sociais da, da comunidade negra. A minha crítica era basicamente que, por exemplo, os projetos de inclusão social para os meninos da população negra sempre passa pela dança, pelo aprendizado da percussão. E aí eu questionei, se pedir ao patrocinador um piano, o patrocinador se negará a dar um piano? E aí a pessoa com quem eu conversava disse, mas o piano não comunica com nossa ancestralidade. E aí eu, prosseguindo nos questionamentos. Então, nós vamos sempre repetir um estereótipo, que o negro ele só pode dançar a dança africana e batucar. Nós vamos ficar restritos a isso, porque, por exemplo, percussão. O piano em si é um instrumento de percussão. Ele é um upgrade da percussão, porque a percussão, etimologicamente, percutir é bater. E no piano você tem um martelo batendo numa corda a partir de uma tecla. É um upgrade da percussão. Então, de alguma forma, a gente não poderia encontrar esse link percussivo no piano, porque se está fazendo um projeto social de inclusão e aprender a batucar é um fundamento para que se consiga emprego, eu entendo. Mas repetir e ficar na temática percussiva e repetindo já estereótipos, em que nos faz avançar, em que isso nos faz crescer. E quando programas específicos sobre negros, são sempre os mesmos temas. A ancestralidade, essa questão artística da percussão. Nós precisamos disso, mas precisamos de outras coisas. Porque, como eu falei no outro vídeo, nós precisamos dizer para o jovem que a mudança, a inclusão social virá através de outros mecanismos. Por exemplo, o negro precisa se imiscuir na formação do pensamento. Nós precisamos de mais Milton Santos, nós precisamos de mais Cruz e Souza, de mais Machado de Assis. A gente precisa ocupar outros espaços, além dos espaços de entretenimento. Nós temos muitos artistas negros excepcionais, mas a gente não vai sair do lugar do criado mudo.
cantando num show. E criado mudo. Era o criado que tinha a língua cortada e ficava prestando serviços dentro da casa grande, observando aspectos da vida dos senhores, que por ter a língua cortada ele não poderia falar com ninguém. Mas temos um móvel criado mudo para que se perceba como está enraizado na nossa cultura a escravização. É estrutural. Isso é algo estrutural. Se falar o criado mudo, é um preto de alma branca, né? Denegrir, são coisas que estão incorporados na cultura e que se referem ao negro como alguém menor, como um sub-humano. E até que nós ocupemos o espaço da formação do pensamento, isso se manterá. Então é importante que se batuque, que se dance, mas é importante que se coloque na cabeça do jovem negro que ele precisa ir para a escola, porque nós precisamos ocupar outros tipos de espaço da formação do pensamento. Então, por exemplo, o dia 20 de novembro. O dia 20 de novembro, em Salvador, Salvador é a cidade fora da África que tem mais negros. Mas não é feriado em Salvador, dia 20 de novembro, por exemplo. Não existe algo que está deslocado. E apesar de sermos a alegria da cidade, como diz uma canção de Jorge Portugal, apesar de tanto não, de tanta marginalidade, somos a alegria da cidade. Mas precisamos que sejamos, além da alegria da cidade, que sejamos o pensamento da cidade, que sejamos a economia da cidade, que sejamos a poesia da cidade, a escrita da cidade, a engenharia da cidade. Precisamos de outros lugares, além do espaço artístico, do entretenimento. Então, o dia 20 de novembro ainda é necessário. E, ao que parece, vai ser necessário ainda por muito tempo marcar o dia da consciência negra. Porque, por enquanto, nós precisamos de muitas conversas acerca do tema. Mas, enfim, é o que temos no momento. E teremos muitas outras conversas acerca do tema. Até mais.